Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 30. Glória a Deus. Você já sentiu a presença de Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30, disse: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Podeis assentar. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Deus deve ser a pessoa mais importante da minha e da tua vida. Ele é insubstituível concernente a isto. Nada, em absolutamente nada, pode substituir a Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas privilegiam as coisas e desprezam a Deus. Muitas vezes coisas têm mais valor do que o próprio Criador. Esse texto que fizemos a leitura no livro de Samuel trata sobre a situação em que se encontrava a família do sumo sacerdote Eli. Havia estabelecido naquela época uma crise religiosa, espiritual, muito grande na nação de Israel. E o sacerdote já estava bastante idoso, com 90 anos. Tinha deficiência visual. E por duas vezes que o texto bíblico cita-o, ele está sentado numa cadeira e encostado na pilastra do templo. Em uma das ocasiões, ele até comete uma gafe tão grande porque não soube identificar uma mulher que está orando com uma mulher bêbada. E ao invés dele ir para o lado positivo, ele preferiu o lado negativo. E disse para Ana, a mulher atribulada: até quando você vai continuar embriagada? Então ele estava com problemas muito sérios. Os seus filhos, então, cometiam sacrilégios. Os adoradores que iam até Siló para oferecer sacrifício a Deus sofriam represárias. E de uma forma desrespeitosa, eles invadiam o momento do sacrifício. E antes mesmo de oferecerem o sacrifício, eles tomavam um posicionamento de tirar o que bem lhes parecia para fazer uma comida separada.
E desta forma eles desprezavam a Deus e afugentavam os adoradores do tabernáculo. Na questão moral, era pior ainda. Eles estavam prostituindo-se na porta do tabernáculo com as mulheres que ali vinham para adorar. Então, uma situação espiritual e religiosa era triste, era lamentável. Sem contar também, na questão política, as tensões na fronteira com os filisteus, cada dia mais se tornava insuportável. Israel não tinha um exército, ele tinha um agrupamento de pessoas que se dispunha para a guerra, para a batalha, mas não era um exército organizado. E os filisteus jamais aceitaram e aceitarão esta prerrogativa de que Israel precisa dominar a terra que Deus lhe deu. Então essas tensões na fronteira eram terríveis. Politicamente, Israel está desfasado, não tem condições de fazer frente em uma guerra. A força de Israel não era o exército. A força de Israel não era as estratégicas, ou a estratégia. A força de Israel estava em Deus. Eles dependiam de Deus para toda e qualquer batalha e vida. Deus era e é o comandante, o soberano. O povo de Israel sabia disto. Porém, como obter vitórias e como fazer frente ao inimigo, se o que dava força, destreza, inteligência, estratégias, era Deus. E a pessoa que fazia tudo isto, eles estavam desonrando, eles estavam vilipendiando, vivendo contrário àquilo que Deus havia determinado. A coisa mais triste que pode acontecer com uma nação e um indivíduo é ter Deus como inimigo. Ah, mas Deus não é amor? É. Ele é amor. Interessante que nós gostamos só da parte que nos cabe. Ele é amor, mas não para aí. Ele é justiça. Ele é juízo. Ele ira. Eu e você precisamos entender que quando o amor se faz a um lado, a justiça chega, a espada desce, e Deus não poupa nem mesmo o seu povo. Eles brincaram com Deus. Hebreus disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando os inimigos se portaram fronteiras adentro, eles acharam que Deus tinha a obrigação de defendê-los. A aliança de Deus estava baseada em obediência. Se houvesse obediência,
haveria socorro. Não havendo obediência, Deus ficaria no seu devido lugar. Sofreria vendo o seu povo derrotado? Claro. Porém, o povo precisaria aprender. Então os filisteus chegam e começam a guerra. Uma carnificina. No primeiro combate, 4.000 soldados israelitas são mortos. Eles ficam desesperados. E disseram: vamos trazer a arca, o objeto mais sagrado que havia até então sobre a terra. Vamos trazer a arca. E Deus estava procurando uma oportunidade para matar os 2 filhos do sacerdote, Ofni e Finéias. Eles já estavam com a sentença na testa, porque a Bíblia disse: pois o Senhor os queria matar. Eles já tinham um exemplo dos 2 filhos de Arão, que foram oferecer fogo estranho lá no tabernáculo. E a Bíblia disse que fogo saiu do altar de incenso e os matou ali, os fuzilou ali. Aí você disse: Antigo Testamento, pastor. Deus andava armado como um cowboy americano. Andava armado. Billy Kid. Novo Testamento. Ananias e Safira, os mentirosos do livro de Atos, venderam uma casinha. Os miseráveis, em vez de ficar com o dinheiro e calar o bico, não, eles foram lá e foram mentir. Pensaram que estavam mentindo para Pedro. Primeiro veio Ananias e disse: Pedro, hoje é o dia que Deus vai abençoar a igreja. Vendi aquela casa. Por quanto você vendeu? Tinha vendido por 150. Não valia muito. Por que você vem mentir para o Espírito Santo? Irmão, foi um choque tão grande que a maquininha parou. Tá. Caiu morto. Se Deus for agir assim na igreja com os mentirosos, vai diminuir o número de membros. Uma redução muito grande. Passou um momento, veio a esposa. Porque casal unido mente unido e morre unido também. Chegou a esposa: o Ananias não está por aí? Teve. Escuta, vocês venderam aquela casa. Vendeu quanto? 50. Está vendo esses meninos aí com o pé sujo de lama? Naquele tempo o Rosélia ali não era asfaltado. Está vendo o pé deles como é que estão? Tudo vermelho de barro. Acabaram de chegar de lá, foram enterrar o seu marido e vai levar você também. Morreu também. É o Deus do Novo Testamento. Porque não, o testamento não muda o caráter de Deus. Deus é Deus do Antigo Testamento, antes de Testamento, com Testamento, Novo Testamento, seja como for, Ele é Deus. E ele disse: trouxeram a arca. Quando chegou a arca no campo de guerra, rapaz, o pessoal fizeram uma festa, uns gritos, um júbilo. Os filisteus que estavam do outro lado, escutaram o barulho, as pernas começaram a tremer. Rapaz, como é que nós vamos fazer? Os deuses santos chegou lá. Os egípcios não puderam. O Egito
O Egito era a maior potência mundial na época, não puderam. Agora, ou a gente realmente amarra a cinta na cintura e vamos para cima, ou então nós estamos perdidos. Que engano tinha Israel? Eles pensaram, temos a arca. Temos a arca. Que engano. Não adianta ter a arca se não tem Deus. Não adianta ter o templo se não tem Deus. Não adianta carregar uma Bíblia se não tem Deus. Não adianta levar o nome de crente se não tem Deus. Os irmãos que receberam o certificado aqui, não adianta esse certificado se não tiver Deus. Eu não vi nenhum certificado expulsar demônio. Nenhuma credencial expulsar demônio. Jesus disse, em meu nome. É Ele, a glória é para Ele, a Ele toda a glória. Levante a tua mão e adora a Ele. Esta igreja continua de pé, porque glorifica a Ele. Eles não honraram a Deus, e quando precisaram de Deus, Deus disse, se acerte como vocês puderem. Eles não honraram a Deus, e no momento que eles precisavam de Deus, Deus deu as costas para eles. Você, como assim? Deus foi embora. E começou a morrer israelitas, de um lado para o outro. Capturaram a arca, o objeto mais sagrado, porque eles não eram dignos de serem guardiões da arca, do objeto sagrado. Enquanto nós honrarmos a Deus, Ele estará conosco. O Espírito Santo tem ido embora de muitos lugares, porque eles não são mais dignos da presença dEle, do movimento dEle, da ação dEle. Podemos ter tudo, mas se perdermos Ele, podemos fechar as portas, acabou tudo, virou deserto. Mas se permanecermos obedientes a Ele, vivendo para Ele, amando a Ele, dedicando a Ele, não importa o que venha, Satanás pode reunir a maior fileira de demônio, o Senhor estará conosco e a vitória será nossa. A vitória será nossa. Xarabacata rimanamassori andarai. Endanama gasu ikatevia como namassuri andarai. Magosserite hevia casu imanai. Enda rabagashi te rabagamanai. O que eles vão falar agora depois de toda essa morte para Deus? A notícia chegou em Silo, ou Siloé. O sacerdote está lá, coração na mão por causa da arca. Chega um que escapou da batalha, disse: Israel foi derrotado. Os teus filhos foram mortos e a arca foi tomada. A notícia foi muito terrível para o sacerdote. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A sua nora, que estava grávida, quando chegou a notícia na casa que o seu marido havia sido morto, seu sogro morreu,
e a arca foi tomada. Vieram as dores do parto, e ela fazendo o maior esforço para ter aquela criança. Quando nasce a criança, ela coloca o nome Icabode. Foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada. Um dia de luto nacional, de percas a nível nacional. Não tem como mensurar uma perca como aquela. Era melhor morrer todos. A maior humilhação, a maior derrota, a maior tristeza. Cada casa havia alguém chorando. As ruas da pequena Siló invadiram-se de pessoas, jogando poeira para o alto, jogando cinza para o alto, vestidos de pano de saco, gritando, os velhos chorando que as lágrimas molhavam as barbas, a tristeza. Alguns arrancavam o cabelo da cabeça, outros rasgavam seus vestidos. Israel perdeu, a arca foi capturada, tudo acabou, tudo acabou. Senhores, antes que percamos aquilo que Deus nos deu, aquilo que é mais de prioritário em nossa vida, vamos aprender com o exemplo daqueles que sofreram primeiro, e vamos nos humilhar, vamos nos humilhar, vamos nos despojar, vamos nos entregar aos pés dele e dizer: Senhor, mais uma vez, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida e dá-nos a alegria novamente. Deus disse: porque os que me honram, honrarei. Porque os que me honram, honrarei. O que é honra? A gente escuta hoje um monte de crente dizendo: Deus vai te honrar. O miserável não honra a Deus, como é que Deus vai honrar ele? Deus vai te honrar. Continua assim, prostituindo, Deus vai te honrar. Vai para o 14º casamento, Deus vai te honrar. Continua pecando e Deus vai te honrar. Esquece isso, meu irmão. Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos, esquecidos, acabados, mortos. Honrar a Deus. Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida e na minha vida? Como eu tenho honrado a Deus? Sabe por que Jesus identificou a oferta da viúva? Isso é honra. Por isso que ele identificou. Aquilo é honra. Era 2 moedas. Dava para comprar 2 pães de cevada. Ela era uma viúva. Vai saber quantos dias estava sem comer. Vai saber se tinha uma casa para morar. Mas ela estava no templo. Ela estava na casa de Deus. E os que assistem na casa de Deus devem honrar o Deus da casa. Naquele momento que todos estavam dando, ela também se colocou na fila. Estava o gasofilaço lá, a fila formada, e todos cantando salmos e depositando a sua oferta. Jesus está ali olhando.
e ela vai se aproximando. As viúvas de hoje é uma bênção. O SUS lhe dá a aposentadoria. É pouco, mas lhe dá. Naquele tempo, ser viúva era ser condenado à morte. Ser órfão naquele tempo era ser condenado à morte. Ninguém lhe dava nada. Ela está na fila. E eu creio que ela vem no seu coração com um desejo de dar mais. Mas era tudo que ela tinha. E ela vem orando e dizendo: Senhor, é tudo que tenho. É tudo que tenho. Mas tudo que tenho, eu vou entregar para o Senhor. Porque tudo que eu sou é do Senhor. Tudo que tenho é do Senhor. Não era duas, ela poderia pelo menos reservar uma moedinha. Ficasse com uma moeda. Depositasse apenas uma. A gente vê quantos crentes que vêm para o culto e trocam uma cédula de R$2 por 4 moedas de 50. Para dar durante a semana toda, 50 centavos hoje, 50 centavos amanhã e 50 depois. Quanta gente não faz assim? E se você faz, o Senhor te achou nesta noite, neste lugar. E alguns dizem: oh pastor, tudo que tenho é só a ofertinha da viúva pobre. Pois bem, ela deu foi tudo. A ofertinha da viúva pobre, Jesus não viu as moedas. Ele viu a atitude. O tudo. Foi isso que ele disse para os discípulos: está vendo essa viúva pobre? Ela deu tudo o que tinha. Aí você tem R$1.000 e escolhe aquela moeda de 25 centavos, quando escolhe, e vai dar aquela moedinha dizendo: é a oferta da viúva pobre. Eu não estou falando se Jesus estivesse agindo novamente como agiu com Ananias e Safira, o rol de membro de minoria. É a ofertinha da viúva pobre. E Jesus está vendo. Diga para o seu irmão: Jesus está vendo o quanto você está honrando a Ele. O quanto. Se Ele é superior, se Ele é o supimpa na sua vida, honra-o. Coloque no patamar elevado. Honre a Ele. Porque quando você começa a honrar a Ele, Ele disse: eu o honrarei. Eu o honrarei. Eu o honrarei. Eu o honrarei. E depois que a porta fechar, não adianta vir pedir misericórdia e socorro. Mantenha a porta aberta. Porque Ele abriu uma vez. E agora como eu posso mantê-la aberta? Honrando. A chave que mantém a porta da bênção de Deus sobre a tua vida está na tua mão e chama honra. E se Ele não me honrar, pastor, não se esqueça: Deus nunca deixou de cumprir a parte dele. Nunca. Deus nunca enganou ninguém. Deus nunca mentiu para ninguém. Ele disse: aqueles que me honram, honrarei. Mas aqueles que me desprezam, como desprezar? Esta casa é de Deus, sim ou não? Como é desprezar? É você não ter reverência neste lugar. Se Deus é o Senhor desta casa, eu preciso saber onde eu estou. Geograficamente você está no lugar mais sagrado de Araçatuba. Neste lugar. E aquele a quem você veio adorar merece toda a tua honra. Você não veio bater palma para homens. Você não veio paparicar homens. Você não veio fazer um turismo neste lugar.
Você não veio com espírito de curiosidade neste lugar, você veio aqui para adorar a Deus. E eu fico doente que durante o culto tem alguns que ainda estão jogando no celular, conferindo o Facebook, mandando mensagem de WhatsApp. Neste lugar é lugar de honrar a Deus. Se você quer mandar uma mensagem de WhatsApp, mande para Deus. E você não precisa do celular para fazer, você precisa somente de conectar com Ele. Quantos estão honrando a Deus? Aleluia. Não é culto de corpo presente apenas, irmãos. É culto de corpo, alma e espírito. Tem uns que o corpo está aqui e a cabeça está lá. Eu fico doido com igreja que tem cantina por causa disso. Começa a chegar o cheiro do pastel frito e o crente já não sabe se ele está na carne ou se está no espírito. Meu Deus, não acaba logo, vai acabar os pastéis, o cachorro quente e aquela coisa toda. Isso sem contar que o irmão chega na igreja, tem 3, 4 filhos e não tem dinheiro para comprar um pastel para cada um. E vocês que são pais sabem muito bem como são crianças. Eles querem comer e não quer saber. E se é na igreja, eles pensam, é de graça. Porque de graça receber e de graça dai. E aí o pai chega lá e diz, irmã, dá para pendurar 4 pastéis aí? E a irmã da cantina não vigia na terra, ainda vem com o papelzinho. Pastor, dá para o senhor falar que os irmãos inadimplentes que comeram pastel na cantina e não pagou? Irmão, aqui é púlpito. Aqui é lugar de pregação da palavra. Se você vendeu pastel ou o que você fez, o problema é seu, se vire lá. Lugar da igreja é lugar de honrar a Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo da casa de Deus o quê? Irmãos, eu recebi uma mensagem na internet que eu fiquei com vergonha. A pessoa escreveu lá, o lugar precisa terminar. O povo é sem educação, conversa o culto todo e sai todo o tempo. Falei, essa não é a igreja que eu sou pastor. E lá embaixo estava, AD Belém Araçatuba, Rua Porangaba, número 119, e deu até o CPF, o CNPJ. Falei, mas não é possível uma coisa dessa, ué. Falou mal de nós. Falou mal de nós na rede social. Eu disse, meu Deus, não é possível um negócio desse. Aí eu vou para a oração. Senhor. Ele disse, pois é, meu servo. Esse é aquele povinho da Rua Porangaba. Dá uma acertada neles. Falei, mas eu vou fazer mais o quê? Pregar eu prego aqui que só falta doer o pulmão. Chorar eu choro aqui todo o tempo, orar eu oro aqui todo o tempo, o que mais eu vou fazer? E hoje de manhã esta palavra diz, diga ao meu povo para me honrar. Diga ao meu povo para me honrar. Que o louvor que sair da boca deles proceda do coração e não da boca. Que eles vão na minha casa para adorar o meu nome. Diga ao meu povo que corte a fofoca, que corte o disse-me-disse. Diga ao meu povo para voltar para a minha palavra, porque eles ainda são meu povo. Honramos a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Honramos a eles. Eu não vim cumprir um horário. Não, eu vim honrar a Deus. Eu vim dizer, Deus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar, no meu coração, na minha vida. Eu não sei viver sem o Senhor. Tu eres a razão da minha vida. Tu és a luz da minha vida. Tu és o meu caminho. Tu és a minha própria vida. Eu vim Te honrar, eu vim Te adorar, eu vim Te glorificar, eu vim exaltar o nome dEle. Eu vim fazer isso. Aleluia.
Eu vim fazer isso. E o mais lindo de tudo, meu irmão, é que ele sabe quem veio honrar a ele neste lugar. Ele sabe. Eu sei que tem alguns que estão dizendo: ah, o irmão que não veio no culto hoje, essa mensagem era para ele. Não, essa é para nós. Deus não fala com almas ausentes. Deus fala com alma presente. E Ele está falando comigo, com você. Ele está falando conosco. Ele podia nos ter dado muito mais. Ele quer nos dar muito mais. Ele quer nos dar muito mais, muito mais, muito mais. Só depende de nós. Se Israel estivesse honrando a Deus, os filisteus seriam o quê? Pão quente comido na brasa. Acabavam com eles, destroçavam eles. Porque um só anjo enviado por Deus matou 120.000 assírios no acampamento. Imagine. E se nós honrar a Ele? Se na rede social nós fomos conhecidos como uma igreja que honra a Deus, que as pessoas que vierem estar conosco souberem que aqui tem um povo que verdadeiramente é geração eleita, é povo escolhido, é povo de Deus. Imagine o que vai acontecer. Mas a nossa propaganda não nos ajuda. A nossa propaganda não nos ajuda. A nossa propaganda é contrária, é negativa. Alguns não podem nem sentar perto dos outros porque não tem uma amizade com ele. Um já nem se comunica com o outro porque não tem uma amizade com ele. É uma briga que não tem fim. É hora da gente voltar para Deus. É hora da gente começar a honrar a Deus de verdade. É hora da gente olhar para Deus e dizer: Senhor, pecamos, nos perdoa, não nos deixe, não nos abandone, vem de novo conosco, Senhor. Onde neve agassuri andarabagai. E pariba coma na sudehama na machori andarai. Aleluia. Eu tenho dito a Deus: Deus, se sou eu o impedimento, tira eu, Senhor. Eu não quero ficar. Eu não quero ser um impedimento para você não entrar no céu. Eu não quero. Tira eu, leva eu. Mas eu quero que você tenha o prazer de pisar naquelas ruas de ouro que você sempre canta. Eu quero que você tenha o prazer de passear com Jesus pela praça da vida. Eu quero que você ande de braços dados com os santos que já partiram para a eternidade. Eu quero que você entre para aquelas veredas que os santos entraram. Eu desejo isso. E se for eu o impedimento, Deus me tira, me afaste, me leve para outra parte. Mas eu quero te ver na eternidade, abraçado com Jesus. Honra Ele. Honra Ele na tua casa. Honra Ele na tua casa. Honra Ele na tua vida. Honra Ele na tua família. Honra Ele na forma da sua vestimenta. Honra Ele em tudo que você faz. Honra Ele.
Quando vestir uma roupa, pergunte: Senhor, essa roupa te honra ou te causa desonra? Quando vestir alguma coisa, olha no espelho. Eu tenho certeza que vocês têm espelho em casa. Olha lá. Aprenda a honrar a Deus. Se você quer ser honrado por Ele, aprenda a honrá-lo. Não tenha vergonha dEle, não tenha medo dEle. Ele é o teu amigo, é o teu parceiro. Ele está ao seu lado para te ajudar. Ele é o caminhante contigo no caminho de Emaús. É Ele que quer te proteger e te dar a vitória nesta vida e também na futura. Honra Ele. Ele disse: os que me desprezam. Quem são os que desprezam a Deus? É só ver a vida dos filhos de Eli, a vida de Eli, e você vai saber quem são e como são os que desprezam a Deus. Jesus disse para sua mãe, quando ela o encontrou na casa do pai: filho, por que você fez isso? Nós estamos preocupados te procurando. Ele disse: não sabia vocês que na casa do meu pai e nos negócios do meu pai eu deveria estar envolvido? Ele está dizendo: prioritário da minha vida é as coisas do meu pai. Isso é prioridade. E quando ele chegou um dia no templo, que o pessoal estava vendendo ovelhas e pomba, e outros trocando dinheiro, ele começou a quebrar tudo. Desceu o porrete naquele pessoal, virando a mesa, jogando, espalhando moeda para todo lado. E olhou para eles e disse: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês converteram ela num covil de ladrões e salteadores. Aí os discípulos lembraram do que diz a Bíblia: o zelo da tua casa me devora. Zelo da tua casa. As dependências desse lugar pertencem a Deus. O sanitário que você utiliza ali pertence a Deus. O zelo pela tua casa. As coisas de Deus devem ser honradas. A Bíblia, ela não é um livro que você traz para passear na igreja. A Bíblia é um livro que você utiliza para ler na sua casa, estudar, conhecer. Honra a Deus, não despreze Ele. Esta é uma geração que está desprezando a Deus, desprezando as coisas de Deus, desprezando os mandamentos de Deus. Aonde, pastor? É só você ver a quantidade de divórcio no meio dos crentes. É desprezar a Deus ou não? É desprezar a palavra de Deus ou não? Malaquias 2 disse: eu odeio o divórcio. Um desprezo total, um desleixo total. Tem algumas irmãs aparecendo aqui nas dependências do templo com umas calças tão apertadas, mas tão arrochada, que é mais arrochada do que a lei divina. Eu não consigo entender um negócio desse. Honrar a Deus. Esse lugar é um lugar de santidade. Aqui não é a minha casa. Aqui não é a tua casa. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa de Deus. Tenha respeito e honra a este Deus. Ele disse: aqueles que me desprezam
E quantos não o têm desprezado? Inventam mentiras e mais mentira para não estar na casa de Deus. Eu e aqueles que comem do altar não podemos faltar na casa de Deus. Recebemos deste altar e temos a responsabilidade aqui. Não importa, está chovendo, mas se você trabalha numa empresa, está chovendo, mas eu chego lá. A água está dando por cima do capô do Fusca, mas você chega lá. Você vai lá picar o cartão, mas quando era coisa de Deus, choveu hoje. Esses dias atrás escutei alguém dizendo para outro alguém que numa congregação aí, ai meu Deus, que formavam umas nuvens, os crentes ligavam, pastor, vai ter culto hoje? Não, vai chover, fica em casa. Eu não acredito, irmãos. Nós somos sabotadores das coisas de Deus. E Deus não aceita isto. Aí depois não adianta ficar reclamando, ai que a congregação do outro ministério que está ali na ponta da esquina está crescendo, e aqui só... Quando eu honro a Deus, Deus disse para aquela ovelha, vai para aquele lugar lá, porque lá me honram. Você vai aprender a me honrar, vai para lá. Vai para lá, e você está lá com a porta aberta da congregação, e eu aqui na Porangaba aberto todos os dias, e ninguém aparece. E você diz, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? As ovelhas de Deus. E Ele manda onde Ele quer. E quanto mais honra Ele, mais pessoas vão. Mais pessoas vão. Tem muitos que ficam aí, mas aquele chapelão, e daí? Deixa o chapelão, meu irmão. Eu queria ter o mesmo número de pessoas que o chapelão reúne lá. E se para usar chapéu reúne gente, estou comprando um Panamá novinho amanhã. Aprenda a honrar a Deus. Ai, pastor, mas hoje o senhor veio com a espada. Não, irmão, hoje eu vim de porrete. Por quê? Porque Deus está se sentindo triste com muitos de nós. Por quê? Porque muitos de nós estamos desprezando, amando mais o pecado e a miséria do que o próprio Deus.